E nessa temporada, nós temos o patrocínio da Bausch + Lomb, uma empresa parceira da oftalmologia. A Bausch traz o Visulta, primeira inovação no tratamento do glaucoma clínico em mais de 20 anos. Monoterapia com ação dupla, análogo da prostaglandina e butanodiol, que libera óxido nítrico e age assim tanto na melhora da drenagem via uveoscleral como na trabecular. E com a posologia facilitada de uma gota uma vez ao dia. E agora também em frasco de 2,5 ml, melhorando também o custo para o paciente. Olá, seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília. E eu sou Viviane, e hoje temos conosco o Dr. Cristiano Cacheta, nosso ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sempre líder aí da oftalmologia brasileira. Muito obrigada, Cris, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Viviane. Obrigado, Maria Cecília. É um prazer estar aqui com vocês e participar de um evento tão legal assim. Muito obrigada pelo seu tempo aí, né, Cris? Eu vou falar um pouquinho sobre você, sobre o teu currículo, para quem ainda não te conhece, né? O Cris hoje é médico assistente da seção de glaucoma da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e professor da Faculdade de Ciências Médicas da mesma instituição. O Cacheta é, então, ex-presidente do CBO e presença muito marcante dentro do nosso conselho. Eu acho muito importante dizer que o Cris, ele batalha diariamente pelos interesses da classe, de uma maneira muito ativa junto ao poder público, à população e os próprios médicos, gratuitamente, né, Cris? Como quase que uma missão aí que você desempenha de uma maneira tão legal, tão exemplar, uma doação muito, muito legal que você faz aí para todos nós. Muito obrigada. O Cacheta, então, está sempre em Brasília ali discutindo as ações e como melhorar a saúde da população e também a defesa dos interesses dos oftalmologistas. E eu realmente acho você uma pessoa espetacular e é por isso que a Oftalmo Expert te convida para estar aqui conosco hoje, dividindo um pouco do teu conhecimento. Em especial, o nosso tema hoje aqui com você são os perigos do momento atual da saúde suplementar. E eu começo aí o nosso momento fazendo uma breve fala sobre a crise, né? Eu vou colocar entre aspas a crise da saúde suplementar. Então, só para situar nossa audiência, 70% da população brasileira hoje é atendida pelo SUS. E não precisa dizer que esse sistema está inchado e que é difícil ter capacidade para aumentar isso em termos de volume de atendimentos. A saúde suplementar hoje é responsável por atender 20 a 25% da população brasileira e tem alarmado uma crise de insustentabilidade. É isso que a gente vê na mídia. Nesse triângulo de forças figuram 3 personagens principais, né? Os planos de saúde, os profissionais ou prestadores, nós médicos, a ANS e no centro desse interesse o próprio paciente. Eu vou colocar de lado, mas talvez não menos importante, desculpe, bati no microfone, a indústria e a justiça, de certa forma, né? Porque muita coisa vai parar ali e eu acho que isso tem um papel também em toda essa dinâmica. A gente tem muitos desafios aí nesse setor e eu vou jogar essa pergunta já para você dividir um pouco do seu conhecimento conosco. Se você acha que essa insustentabilidade ela é real, esse sistema, ele, da maneira que a gente conhece hoje, ele é sustentável, Cris? Bom, Vivi, é muito difícil querer dar uma receita de bolo aqui, conversando com vocês. A gente podia resolver os problemas do mundo, né? Mas sendo bate-pronto, para a gente ser bem objetivo nessa questão, eu não acho que essa situação é sustentável. E por que ela não é sustentável? Você pontuou muito bem quando você separa pelo menos 3 pilares centrando o paciente, né? Onde você pega a operadora de saúde, onde você pega a classe médica, você pega as agências reguladoras. Todos esses 3 deveriam trabalhar em prol de um bem comum do paciente que está centrado ali. Só que a gente vê que existem alguns desequilíbrios nessa condição e a gente precisa entender o sistema para que a gente consiga trabalhar de forma mais adequada. Então, você comentou sobre a quantidade de população que hoje é dependente do SUS. Se a gente pegar e separar aqueles 50 e poucos, quase 50 milhões de pacientes que têm uma operadora de saúde, que têm uma saúde privada, a gente tem aí o resto da população, que a gente vai estimar ali mais 150 milhões, em torno disso, um pouco mais, que não necessariamente eles estão no SUS, eles estão
sem uma operadora de saúde, muitos deles sem condição estão sim no SUS. Mas existe uma parcela desse nicho aí que nem consegue comprar a saúde privada na operadora de saúde, mas tem um certo recurso para trabalhar a saúde de forma individualizada dentro de alguns critérios, né. E quando você fala desse sistema, e se essa crise ela é real, hoje eu acredito que a gente tem um problema para resolver. Eu acho que não dá para escalar como crise, mas eu acho que a gente conversando ao longo aqui, a gente vai colocar alguns pontos mais objetivos nessa questão. Uma das questões que fica aí nessa situação, nesse problema, então, que a gente tem que resolver, e todo problema é bom porque aí a gente busca a solução, né? Então tem sempre o lado positivo disso tudo. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Então a operadora diz que ela gasta mais do que ganha, que ela está fechando no vermelho e que a inflação médica, e a gente vê isso em vários textos, eu joguei no ChatGPT, e a gente vê vários textos que falam a mesma coisa, que a inflação médica é um dos grandes problemas, né? A operadora coloca isso de uma maneira bem clara. Não necessariamente verdadeiro, eu só estou dizendo que isso é colocado, né? E o médico, por outro lado, ele recebe um valor que muitas vezes não paga a sua conta de clínica, seus custos, né, operacional, aparelhagem, tecnologia e tudo mais. Hoje, falando em remuneração, né, o que o convênio paga e o que o médico recebe. Então, hoje existem sistemas, né, hoje a gente tem um sistema de fee for service, que eu acho que é o predominante, né, em que você recebe por aquilo que você executa. Faço uma consulta, um mapeamento, uma tonometria, recebo por aquilo. Existem outros modelos de remuneração, né? Vamos dizer aí o baseado em valor, que ele é ótimo no conceito, mas na prática ele é difícil de medir, né? O que é o valor, né? Como é que você avalia se aquele paciente que fez uma consulta só, se ele teve um atendimento em que teve um desfecho favorável, que resolveu o problema dele ou não, né? É subjetivo, você vai ligar para o paciente, vai ver se ele foi bem atendido ou não, né? Isso é complexo de medir e talvez precise de mais tempo de dados para a gente arrecadar para ver se isso é viável ou não. Existe aquele que você paga um pacote, por exemplo, uma cirurgia de catarata vale R$10.000, eu pago R$10.000, com isso você faz pré, durante, né, cirurgia, intra e pós-operatório, pronto, valor fechado. Também precisa de dados para ver se não fura em algum ponto do sistema, gasto mais do que ganho. Existe o capitation, né? Você paga por vidas, te dou 100 vidas, Cristiano, você cuida dessas 100 vidas, precise o que elas precisarem. Qual é o melhor modelo, hein? E aí surgiu o empacotamento, né, que é o mais recente. Conta pra gente, se eu tô fazendo uma breve, claro que você sabe de tudo isso, pra quem tá nos ouvindo, né? Qual desses modelos é o melhor, hein? Tô provocando você. Não, é legal essa provocação e a gente tem que entender, e aí pegando cada um deles, não existe um modelo ideal, tá? Tudo que você tem um monte de coisa para tratar de um mesmo cenário, é porque nada é Porque tão nada. efetivo quanto, tá? Então quando você fala qual o melhor modelo, eu acredito que o melhor modelo vai ser um modelo híbrido, que em alguma parte vai ter que ter uma regulação, em relação a outras coisas você tem que mudar esse raciocínio, e num cenário, assim, rápido, eu diria que para você o pior cenário, para mim, seria o capitation, tá. Porque é um modelo onde a equação linear ela não se sustenta. Eu ganho mais quanto menos eu faço. E só para a pessoa que está escutando a gente, como é que funciona isso? De que lado da balança eu estou? O contratado, seja ele médico, seja ele um hospital, seja o que for, ele vai ter uma melhor remuneração se ele entregar, em tese, menos serviço. Por quê? O valor Vai está sobrar, fechado. né? Se eu gastar muito naquele cuidado, na minha linha de cuidado, vai sobrar muito menos. Então essa equação eu acho que é a mais desfavorável ao paciente. E a gente tem que lembrar que isso tem que parar de pé. Esse ecossistema chamado saúde, ele tem várias características. E aí quando você comentou ali, dentre os vários modelos de remuneração que a gente tem que entender e lembrar que a oftalmologia foi uma das primeiras a ser empacotada. Não é uma coisa recente. Todos nós já sofremos um empacotamento, entre aspas, da linha cirúrgica, dos procedimentos cirúrgicos, né, onde aquilo já vem sendo feito. E hoje em dia a gente tem visto um avanço disso para os consultórios. E a desculpa que vem sempre é: ah, você tem a livre decisão sobre quais exames serão necessários para o seu paciente. E essa livre decisão pode gerar uma mão um pouco mais pesada na série de exames.
que é o que a gente conhece como exames autogerados. Muitas especialidades não têm essa característica e lançam mão de exames que são feitos por um terceiro. Só que a gente tem que entender que essa equação não é bem linear assim. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar que o exame feito de forma necessária no tempo certo, eu vou encurtar o tempo do paciente, eu vou melhorar a jornada do meu paciente, melhorando o desfecho e, no final da linha, economizando para a operadora. Só que a gente tem que contar com bom senso de vários lados, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes esse bom senso, essa ética e o respeito com a arquitetura daquilo que eu chamei de ecossistema de saúde, ela não é respeitada. Então, existe um desequilíbrio e o que a gente mais escuta é assim: "Ah, mas eu tenho uma remuneração ruim, então o valor agregado com tal procedimento, no qual eu não estou lesando o meu paciente, favorece aquela condição". Desde que isso seja necessário, está totalmente certo. E eu sempre brinco que, enquanto o médico resolve o problema do paciente, está tudo certo. Quando o paciente começar a resolver o problema financeiro do médico, guardadas as devidas proporções, alguma coisa está errada. E a gente tem que parar e entender isso aí. Então, não sei se você quer falar um pouco mais de cada um dos processos aí. Estou com vocês para não virar um monólogo do lado de cá, porque eu tenho muito a aprender com vocês pela experiência que vocês têm e a gente trocar, né? É, não, eu ia fazer uma piadinha sobre o capitation, que teve um colega que veio aqui um tempo atrás e desculpa. Eu vou parar de bater nesse microfone. Um colega que veio aqui, ele estava falando desse sistema e ele disse, cara, tinha uma clínica de ortopedia que vendeu o seu serviço por capitation. E aí ele colocou a clínica dele dentro de um shopping. Mas o shopping não tinha elevador e ele colocou a clínica de ortopedia dele lá no quarto andar, porque o paciente não conseguia subir. Então, Eu estratégia. achei o máximo, né? É. Até que ponto chega, né? Esse tipo A de situação. versatilidade do Sim. brasileiro. É, verdade. Agora, eu acho que hoje em dia tem se falado muito, então o empacotamento é um perigo real, né? A gente viveu isso aqui em Curitiba há muito pouco tempo e o CBO veio muito ativo aí com a gente, com a Associação Paranaense também para batalhar, né, pelos interesses do médico. O empacotamento, como você disse bem, já está presente no meio cirúrgico, isso é um grande desafio para quem administra hospitais. E eu acho que você já pincelou um pouco isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais qual perigo você enxerga nesse contexto para o médico oftalmologista, para a ação médica e para o paciente, principalmente, que é o maior interessado nisso, né? Quer dizer, um capitation. E aí talvez você tenha que falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né? Mas qual o grande perigo disso tudo? Não, eu acho que a gente começando pelo paciente, o maior perigo do paciente, para o paciente, é a perda do livre-arbítrio. Por que é a perda do livre-arbítrio? Ele não pode mais escolher o seu médico, ele não pode mais escolher o seu hospital, ele não tem direito de entender qual o melhor tratamento que ele tem, porque ele é colocado dentro de um pacote, dentro de um bundle, dentro de um regime que ele nunca ouviu falar e que mal sabe ele que isso tem que ser daquela forma, porque aquela estrutura está funcionando daquele jeito. Então, você não transferir para o seu paciente todas as informações necessárias que ele deveria ter, na qual ele deveria ter a possibilidade de optar pelo sim, pelo não, ou quem sabe até pelo talvez, isso é o pior. Eu acho que a falta de garantia daquilo que eu estou contratando é o meu pior. Todos nós somos contratantes de operadores de saúde. Quando a gente recebe uma proposta da operadora de saúde, nós temos uma rede hospitalar, nós temos uma cartela e uma carteira de médicos que são contratados, e no meio do caminho isso pode mudar. E essa mudança, ela é unidirecional, ela é por opção, seja da operadora ou da cooperativa, porque muitas vezes você tem cooperativas que são diferentes estágios dentro dessa linha de cuidado, e o paciente, ele é simplesmente, quando informado avisado. Na maioria das vezes ele nem é avisado. Você passa com o médico 10, 15 anos e da noite para o dia você não tem mais o direito de passar com aquele médico, com aquele profissional, porque ele foi descredenciado. Ou naquele hospital, naquele laboratório onde você fazia os exames. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o maior risco, a maior perda de ativo para o paciente é, na minha opinião, essa perda da escolha. E quando a gente fala do médico, ele está no outro lado da ponta nessa condição. Ele
trabalha, ele dedica, faz o seu consultório, a sua ferramenta de captação de pacientes, de cuidado com o paciente, cria sua clientela e, de repente, pelo movimento do mercado, ele se vê sem clientela. Por quê? Não porque ele foi um mau médico, não porque aquele cliente optou por trocar de médico, mas porque aquele cliente ele está ancorado em uma operação de saúde que decidiu de forma arbitrária e sem explicação descredenciar alguns colegas médicos em detrimento de um novo modelo que ela está criando, de um novo modelo que ela está implementando no mercado. Porque dentro de tudo isso que você falou, nós temos aí as verticalizações, nós temos aí as fusões, nós temos modelos de negócio que estão surgindo a todo momento no mercado. E isso não adianta você ser um bom profissional, você fazer a coisa correta, porque muitas vezes a coisa vem top-down e não tem o que discutir. Muito legal, acho que você assinalou 2 pontos aí nesse problema, é um problemão, né. Esse problemão aí que a gente tem em mãos, mas que todo problema ele incita a uma solução e a uma discussão sobre o assunto, que é a participação do paciente, né, na decisão, né, e o que ele vai ter de consequência, quer dizer, ele também está sendo, tá mudando para ele, está sendo lesado de certa forma e ele tem que estar ciente disso. Eu vejo o CBO fazendo ações no sentido de conscientizar a população disso tudo que está acontecendo, que vai implicar diretamente na vida e na saúde dele, né, então o paciente tem que deixar de ser espectador e passar a ser participante do seu processo de saúde. E o médico também, né? Nós, médicos oftalmologistas, como prestadores ativos e participantes ativos e que vamos sofrer a consequência, já temos sofrido a consequência diretamente, né? Eu sei que isso é uma conversa antiga, né? A gente sabe disso, mas o excesso, né, de exames ou exames indevidos e tudo mais, isso tudo tem um impacto, né, em todo esse sistema que precisa sim ser repensado, né? E aí eu vou te perguntar, além desses 2 pontos, qual é o caminho? Tem mais coisas que eu sei que você faz ativamente aí, né? Qual é o caminho para a gente preservar? Porque os interesses, eles são múltiplos, né? Uma operadora de saúde ou uma cooperativa, ela não é sem fins lucrativos. Obviamente, ela tem fins lucrativos, ela quer ganhar com isso, né? Ela precisa ganhar com isso. Faz parte do próprio processo de existência dela. Então, a gente tem uma operadora que quer lucrar cada vez mais, obviamente. Nós temos um médico que quer prestar um atendimento de saúde. A gente vê que os médicos têm hoje como principal motivação para escolher a medicina, lá no início, o desejo de ajudar as pessoas. Então, a gente tem essa motivação. Mas a gente também tem que pagar nossas contas, né? Tem que ser sustentável. A gente tem uma Agência Nacional de Saúde que não paga nada, mas que dita todas as regras, né? Não estou falando mal do governo, o governo está no papel dele perfeito, ele organiza todo esse sistema, né? E o paciente no centro. Qual é o caminho para a gente preservar uma remuneração justa, uma qualidade de atendimento, uma defesa da saúde da população, da qual nós somos, sim, embaixadores da defesa da saúde mesmo? Essa é uma coisa que a gente carrega como bandeira quando escolhe a medicina. Não estou te pedindo uma resposta fechada, porque eu sei que não tem, mas o que você, Cristiano, enxerga como um caminho nesse momento? Viviane, é muito legal escutar você fazer todo esse preâmbulo para fazer essa pergunta de como enxergar caminhos. E é muito importante a gente entender que dentro dessa equação toda, e a gente tem que olhar cada cenário do que você comentou ali, porque assim, na faculdade de medicina, nós somos formados para cuidar, para amparar, para diagnosticar, para tratar o nosso paciente. E não é pecado você ter uma remuneração justa por isso. Isso é fundamental. Você comentou que a operadora de saúde, ela visa lucro. O médico também tem que visar o seu lucro. O médico também tem que visar o seu bem-estar, o cuidado com seu filho, o cuidado com a sua família. Isso não é pecado. Isso é importante para que você estruture essas condições. Quando a gente vai trabalhar com esses elos todos ali, e o paciente, que é, vamos dizer assim, num cenário econômico e financeiro, é o comprador do serviço. Ele está comprando um serviço que a medicina nunca será um serviço, na minha opinião, de atividade fim ou de atividade meio. Ela é uma atividade que ela não é pautada pela regulamentação única do mercado financeiro. Ela tem algo mais. Ela tem o olho no olho, ela tem o cuidado, ela tem a confiança, a credibilidade, ela tem tudo aquilo que é construído numa relação médico-paciente,
onde o sigilo médico impera sobre tudo e onde a gente foi ensinado a tratar de maneira adequada cada indivíduo. Todos nós fazemos consultório, o consultório nunca é monótono, porque cada paciente é uma história, cada paciente é uma linha de raciocínio, para cada paciente é uma linha de cuidado. E o seu desfecho no final do dia, ele tem que ser o melhor para todos. Então, quando a gente olha para tudo isso e vai pensando nisso, você comentou um pouco tempo atrás, falou assim: olha, a coisa mais difícil é medir a medicina baseada em valor. Você tem vários parâmetros para medir a medicina baseada em valor. Não é fácil, porque você tem uma intersecção muito grande de vários fatores dentro desse cenário. Mas é viável, é possível, desde que você desenhe essa linha. Quando você fala das entidades médicas, assim como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente já tem essa preocupação há muito tempo, né? Eu não inventei a roda, tem muitos colegas antes de mim que seguiram por essa trilha, que seguem por isso, e a principal coisa para a gente buscar algo melhor é se qualificar cada vez mais, é se capacitar cada vez mais. E quando eu estou falando de capacitar, eu não estou falando só de capacitar em expertise médica. Eu estou comentando da gente se capacitar e da gente entender, vamos lá, de novo aquilo que eu já falei, o ecossistema da saúde. A saúde mudou de forma vertiginosa e rápida. Nós vivemos uma medicina que eu me formei em 98, então daqui a pouco eu vou fazer 30 anos de formado. Mudou, aquela medicina não é igual. Os custos daquela medicina mudaram. As facilidades daquela medicina melhoraram. Nós temos aí inteligência artificial, nós temos aí telemedicina, nós temos uma infinidade de aparelhos médicos que estão ali para nos favorecer. A oftalmologia é uma especialidade de alta precisão. Ela tem um avanço tecnológico das maiores que a gente tem dentro da medicina, tá? Lógico que existem outras áreas que têm avanços tanto quanto ou mais do que a oftalmologia, mas a oftalmologia, ela é uma especialidade cujo parque operacional ele é caro. E o valor que a gente tem nos aparelhos, nos instrumentos e na precisão desses aparelhos, essa inflação médica que todo mundo fala, ela não está calculando isso na equiparidade que deveria ter sido calculada. E em nenhum momento, na minha opinião, o médico oftalmologista ou qualquer outro médico de outra especialidade, ele vai ser substituído integralmente pela tecnologia. A tecnologia ela veio para nos auxiliar. Ela veio como um auxílio complementar. E eu fiquei pensando quando você falou assim, olha, eu fiz uma busca com inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é muito alimentada em quanto mais assuntos que a gente tem. E hoje o que a gente mais vê são assuntos repetitivos e todo mundo buscando a mesma coisa. Eu brinco muito que a maneira mais fácil de resolver os problemas em qualquer esfera, seja na saúde, na política, no futebol, é a mesa do boteco. Todo mundo tem a melhor solução, ele é o técnico do momento, ele é o expert do momento e ele sempre é detentor da verdade. Então ali é muito fácil. E hoje a gente vive um mundo que é muito pautado pela mídia social. Grupos de WhatsApp resolvem todos os problemas da saúde suplementar, todos os problemas da saúde pública e todos os problemas políticos. Só que ninguém sentou, não é ninguém. A grande maioria não sentou, não pensou nem no que está escrevendo, nem no que está replicando. Agora, se a gente não voltar lá atrás, falar assim, olha, deixa eu entender o que está acontecendo, por que, que essa velocidade está nessa aceleração, onde eu posso intervir nisso, como eu posso intervir. E é isso que o conselho faz, o conselho busca, não só dentro da área da oftalmologia, mas em outras áreas da medicina e fora da medicina, a união de profissionais que tenham uma cabeça mais aberta para que a gente consiga discutir isso sem o viés médico, oftalmológico, do especialista em glaucoma que eu sou. Se eu for resolver o problema do glaucoma só pensando como um glaucomatólogo, talvez me passem outras oportunidades que eu deixei de ver. Então, para mim, o cenário melhor, e é o que a gente faz há alguns anos no CBO, é essa diversidade, essa pluralidade. A gente troca com várias outras especialidades, não só médicas, profissionais não médicos, trabalhando na busca da construção tanto de política de saúde pública, quanto de política de saúde suplementar. A gente discute muito, a gente está dentro da ANS, a gente está
trocando ideias. A agência reguladora, ela é um órgão fundamental. Tudo que a gente tem, com críticas e não críticas às agências, elas são extremamente necessárias, porque é onde a gente pode se amparar. E aí sim, a gente tem que amparar com coisas técnicas. Todas as vezes que a gente leva para um órgão a questão técnica, ele tem que parar e reavaliar aquela função. Toda vez que a gente leva o mais do mesmo, ou seja, a reclamação sem proposição, nós somos ouvidos, mas talvez não com a mesma eloquência de quando a gente leva a reclamação, expõe o problema, faz o que a gente aprendeu na medicina. Eu vou interpretar o paciente, eu vou diagnosticar o meu paciente e vou propor um tratamento para uma doença que é grave. Talvez ele não seja efetivo, mas talvez com a troca de um corpo clínico adequado, e aí eu estou fazendo essa analogia para trazer a agência reguladora, para trazer para a mesma mesa a operadora de saúde, para trazer o médico, e o médico entendendo também um pouco mais do que acontece, de como aquilo impacta nessa condição, a gente consiga desenhar em conjunto um melhor modelo que agrade a todos, centrado no paciente sempre, porque esse é o motivo de todos estarmos confluindo para aquela situação. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque você está voltando na base, né? Quer dizer, a base da resolução de qualquer coisa é o vínculo e a conversa, né? A comunicação, a troca de ideias. Então, eu acho muito legal, porque se enquanto cada um continuar puxando a corda para o seu lado, e aí é muito fácil, quem tá fora, né? Eu tava brincando com a ANS, fiz um comentário, nenhum desrespeito, acho que foi até meio sem querer, Não, não, mas isso, a AN, Viviane, quem tá de é, fora, né? E uma eu brincadeira vou, meio, né? eu vou só te interromper, porque eu acho que isso deve ser dito, né? A gente não é contente com a ANS, a gente não é contente com algumas regulações, com algumas coisas, só que a gente tem que entender. Então, num primeiro momento, toda vez que você tem uma normativa, um protocolo, nem sempre você está 100% de acordo com aquele protocolo. Agora, o que a gente tem que ter é a capacidade de entender, espera aí, esse protocolo aqui, ele foi desenhado dessa maneira por que motivo? Por que que esse braço de decisão caiu nessa linha? E aí, às vezes, quando você interpreta aquilo de uma maneira não apaixonada, como a gente tem, aí você fala assim: olha, tem sentido, mas poderia ser diferente. Então você propõe a mudança naquilo que você falou. Agora, a partir do momento que você fala assim, só está errado, está errado, está errado, não Exato. adianta nada. Isso é o mais fácil, né? Isso é o que a É o maioria mais de nós fácil. É mais fazemos, fácil. porque nós estamos. Esse problema não é meu, esse problema tá lá. Então eu Isso. critico. E quem tá de fora é muito fácil criticar. Eu acho que o que a gente tá falando aqui é exatamente o contrário. Na verdade, se isso é um problema seu também, a operadora não tá lá e vai puxar a ponta da corda dela, a ANS vai tentar mediar e a gente vai puxar a corda de cá, porque não vai dar nada, vai arrebentar a corda, né? Não vai ter solução. Então, acho que, na verdade, o que a gente tá fazendo é conscientizar e chamar a todos que nos ouvem para que a gente sente na mesma mesa, né? Claro que não vai dar para todo mundo sentar na mesa em Brasília, né? Assim, presencialmente, eu tô dizendo, mas esse apoio, essa participação do médico do interior que tá lá em Rondônia e do médico que tá lá no Chuí, lá no Rio Grande do Sul, né, do Oiapoque ao Chuí, a gente precisa, né, que todos nós trabalhemos juntos. Porque o que que individualmente a gente vai fazer, né? Eu não posso ir lá para Brasília e reclamar que tá tudo ruim, né? Então, eu queria te perguntar assim, eu como médico oftalmologista, lá em Rondônia, lá em Fortaleza, lá em Santa Catarina, lá onde quer que eu esteja, no Mato Grosso, nas mais diversas áreas do país, como eu posso participar e impactar essa causa, que é do meu interesse? A primeira coisa é dialogando, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê de maneira geral é que os movimentos associativistas nacionais e internacionais, eles acabam perdendo força. Por que que eles perdem força? Porque hoje é mais fácil eu criticar sem entender o que eu estou criticando, do que eu tentar ter um esforço para entender aquilo e tornar-se uma força moduladora e motivacional para mudar aquele sistema. Quando a gente vai entender tudo que demanda dessa condição, a gente vai mudando alguma maneira de pensar. Então, a primeira coisa é: participe. Se você está numa cidade mais distante, seja da capital ou seja de alguma coisa, troque com os colegas, participe dos congressos. O congresso ele é um momento muito bom para congraçamento.
mas é um momento muito bom, não só para a gente contar as vantagens, mas para a gente discutir de forma coerente algumas realidades. No Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós temos as métricas de todas as alas que a gente tem e todas as aulas que a gente apresenta. É muito frequente, e isso tem mudado ao longo do tempo, que as aulas onde você vai discutir política pública, onde você vai discutir remuneração, onde você vai discutir modelos de negócio, as salas estejam mais para vazia do que para cheias. Recentemente isso tem mudado. Por quê? As pessoas estão vendo que está doendo no bolso. Mas tem que mudar não por doer no bolso, tem que mudar pela questão de eu, puxa, peraí, deixa eu pensar junto, para talvez eu conseguir fazer parte de um grupo que vai fazer a mudança. Então, o motivo que te move num primeiro momento, que no caso, e a gente não pode ser hipócrita com isso, é quando dói no bolso. Quantas vezes eu, enquanto diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que eu estou lá desde 2015 e saí agora em janeiro de 2024, você vai conversar com colegas em diferentes cidades, você não, isso ainda não acontece comigo. E o comigo é muito real, é aqui, ó, é comigo. Por quê? Porque eu não atendo operadora de saúde, eu não trabalho com SUS, eu não faço isso, mas entenda que de alguma forma, se acontece com a sua classe, vai acontecer com você, mais cedo ou mais tarde, em maior ou em menor monta. Só que o nosso, vou colocar entre aspas, como você colocou lá atrás, o nosso egoísmo só nos move quando acontece comigo. Quando a dor é minha, ela se torna maior que tudo. Aí eu vou atrás do conselho, eu vou atrás da sociedade, eu busco pelo motivo do questionamento, e nunca trazendo algo antes do acontecimento, né? Todos nós falamos de medicina preventiva, e nós, muitas vezes, praticamos, quando muito dentro da nossa classe como trabalhador, nós buscamos a cura, mas muitas vezes o nosso paciente já foi a óbito, porque eu só vou correr atrás a partir do momento que eu fui descredenciado por uma operadora de saúde, já que a gente está falando de plano de saúde. Então, quer dizer, depois que ele morreu, não adiantava ele ser bom, ele tinha que ter sido cuidado, tudo isso no percurso completo, né. E muitas vezes a gente não faz isso, fala assim: "Ah, eu não trabalho, eu não faço isso, eu não cuido dessa operação". Quantos de nós chegamos no consultório, trabalhamos o dia inteiro, no final do dia fechamos, despedimos da secretária e vamos para casa. A coordenação, toda a administração dos nossos consultórios, ela não fica em primeiro plano, e é muito importante a gente entender tudo isso. É interessante, né, Cristiano, porque a gente não foi educado para isso, né? A faculdade de medicina nunca trouxe esse problema para a gente. Muito pelo contrário, ela deixava muito claro que a nossa concentração era toda nos livros de patologia médica, de diagnóstico e um pouco de comunicação com o paciente, não muito. Muito pouco. Muito Uhum. pouco, né? Então, até era visto assim, o médico que se preocupasse um pouco a mais com a gestão, com isso, ele era visto Dinheirista. com outros Uhum. olhos, né? Dinheirista, tá? Então a gente precisa mudar essa visão. Algumas vezes eu fui em sessões de administração e muita coisa eu não entendia, né? E até passava assim pela cabeça que talvez aquilo ali fossem para pessoas que tivessem alguma especialização na área administrativa e tal, né? Então eu não me sentia parte daquilo, voltava lá para catarata, para córnea. Então eu acho que essa mudança tem que começar urgente, tinha que ser para ontem, né? Na academia, nos meios médicos, o médico ele faz parte da formação dele, essa parte também. Ele precisa sobreviver, então ele precisa desse enfoque, né? Vai ser um bom comentário, né, Cris? Você vê uma mudança nesse sentido? Esse comentário é essencial. Eu acho que a Maria Cecília tocou num ponto extremamente importante. Eu ainda não vejo a mudança como eu gostaria de ver, mas ela já está começando a mudar. Então, assim, hoje o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, dentro de todas as áreas de catarata, glaucoma, retina, nós temos aulas sobre VBHC, nós temos aulas sobre modelo de remuneração, nós temos debates, nós temos salas que discutem isso nos congressos.
e a gente troca bastante. A oftalmologia foi uma das primeiras especialidades a ter a SBAL. A SBAL é a sociedade que lida com a administração, né, que traz essa condição. É vamos brincar, uma das sociedades temáticas afiliadas ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que lida com isso. E não é infrequente essa linha de raciocínio, Maria Cecília, de falar: isso não é para mim, isso, a questão tributária é para o meu contador, a questão fiscal é para o meu contador, então a questão trabalhista, eu tenho um RH que cuida disso. Mas a gente tem que entender. E aí, quando a gente traz, eu tenho um consultório, a minha sócia é a minha esposa, que é o otorrino, para dentro de casa, então assim, nós somos aquelas pessoas que precisamos entender da contabilidade, precisamos entender do RH. Se você tiver uma, duas, três, quatro secretários, você tem que entender um pouco daquilo que acontece. A gente precisa entender qual a melhor maneira de trabalhar de forma correta com essa condição, porque quanto menos eu faço, pior fica lá na frente. E entender se eu estou fazendo essa questão. Então é muito importante a gente trabalhar com isso. E uma das coisas que mais me deixa feliz é que, enquanto eu estava como presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a oftalmologia ela sempre foi uma especialidade à frente do seu tempo, tá? Ela sempre buscou muita coisa. A oftalmologia é a primeira especialidade a montar um escritório de valor dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para fazer linha de cuidado para características e especialidades da oftalmologia. Isso está sendo curado há algum tempo, isso vai ser apresentado no momento certo, quando isso estiver certo, estiver pronto, porque, e assim, o pronto, de novo, entre aspas, porque ela nunca finaliza, ela sempre vai se aperfeiçoando, mas ela vai ter isso. E a gente, enquanto especialidade médica, e todos nós sabemos que a oftalmologia é tida como uma das especialidades das pequenas, né, não era o blockbuster das especialidades médicas, e a gente foi eleito para o conselho da AMB com 54 especialidades, e lá, para você ser eleito para fazer membro desse conselho, você não se candidata, você é votado pelas outras especialidades, né. Então a gente teve um momento onde a gente recebeu 48 votos de 54 possíveis. Isso é muito Pra quê, importante. Cris? Eu não entendi. Votos Dentro da para? Associação Médica Brasileira, você tem os conselheiros daquela Ah, associação certo. que trabalham, e nem todas as sociedades estão ali dentro. Certo. Então você, as pessoas, os colegas, eles vão vendo o desempenho de todos, de tudo que acontece, e a gente sempre é eleito, né, a oftalmologia sempre é eleita. Mas chegou um momento onde a gente conseguiu ter espontaneamente um impacto em 48 sociedades que viram um valor agregado naquilo ali. Ela não quis dizer que a oftalmologia é melhor que as outras, não, de jeito nenhum, mas ela viu o valor agregado no trabalho que a gente faz. Em todas as reuniões que a gente leva, que a gente discute, a gente traz sempre as outras especialidades. Quando a gente desenha um modelo, eu vou entrar com vocês rapidinho no modelo de ações sociais que a gente tem, que vai desde pequenos olhares, que é o atendimento de criança em congresso, a gente sempre traz o Ministério Público, a Secretaria de Saúde Estadual, a Secretaria de Saúde Municipal, o Ministério da Saúde, todos esses entes. Agora em Brasília, recentemente, a gente trouxe o Superior Tribunal de Justiça, a gente cria elos. E dentro das sociedades médicas, quando a gente faz o 24 horas pelo diabetes, que vai ser agora em novembro, a gente traz endócrino, a gente traz a pediatria, a gente traz a geriatria. Para quê? Para falar da sua criança com diabetes, porque o diabetes acomete o olho, seja da criança, a gente traz a geriatria para falar do velho. Então a gente promove a união da classe médica em prol de um problema. E isso é muito importante. Quando você faz isso de uma maneira simples, objetiva, sem criar aquele palanque para você aparecer, que eu acredito que é a coisa fundamental, todas as especialidades, todos os médicos se sentem acolhidos e todos vão estar em prol da sua causa. E por isso que a gente sempre fala para o colega oftalmologista, fala assim: olha, não existe aquele que é melhor ou pior dentro da nossa especialidade. Nós todos somos oftalmologistas. Apesar de ter escolhido uma área de preferência de atuação, quando a gente trabalha junto, a gente trabalha muito melhor. A gente entende o problema do outro, a gente entende qual é a particularidade daquela subespecialidade e o porquê que, às vezes, ela tem um custo efetivo mais caro, ela tem isso, e você vai propondo isso. Quando você tem a possibilidade de dialogar
com o gestor, seja da operadora de saúde, seja da saúde suplementar, seja da saúde pública, ou até mesmo quando você vai num hospital, você vai trocar com isso, se você trouxer dado e trouxer as orientações de forma embasada, eles vão te escutar de forma diferente. Você vai ser muito mais efetivo com aquela mensagem que você tem. Então, eu acho que essa questão de trazer todo mundo para o mesmo barco, de colocar todo mundo perto da mesma situação, entendendo o porquê e o para quê, é fundamental. Então, ali a gente equaliza as condições e eu tenho visto e espero, Maria Cecília, que a gente aumente cada vez mais a audiência nessas salas para discutir e discutir mesmo e dialogar, né? O diálogo ele é muito bom. Poxa, eu não entendi. É muito hoje. O que a Viviane fez foi, peraí, eu não entendi. Volta para mim aí. O não entender, cara, é a melhor coisa do mundo. Porque ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém sabe tudo. Quantas e quantas vezes a gente troca com colegas, fala assim, peraí, me explica de novo isso aqui, porque nesse macrosistema que você está me mostrando, que é a saúde para parar de pé, eu não estou entendendo aonde está falhando. Por que, que o hospital reclama tanto? Por que, que a operadora de saúde reclama tanto? Por que, que o médico reclama tanto? E por que, que o paciente reclama tanto? Então, a gente está diante de um sistema onde todos reclamam e, como diz o ditado, quando o pirão é pouco, o meu primeiro, não pode ser assim, né? Eu não posso balizar por essa questão. Se está todo mundo descontente nesse sistema, peraí, gente, vamos tentar entender o que, que faria um pouquinho de felicidade para cada um desses parceiros? Então, a gente tem que buscar essa conversa, esse diálogo. E, recentemente, eu fui convidado a fazer parte de uma sociedade não governamental aí, que é o IBRAVES, né, que é a medicina baseada em valor e troca algumas coisas. E eu estou dentro desse grupo com várias pessoas, reguladores da ANS, reguladores de operadora de saúde, tudo isso. Então, as discussões construtivas dentro desse grupo, elas vão muito além da oftalmologia. Elas lidam a saúde como um ativo muito importante e elas trocam nessa condição pautas importantíssimas, né? Desde avaliar o que está acontecendo nos fóruns de Davos, desde de trazer políticas macro e políticas internacionais para entender como aquilo que é feito na Índia, naquela condição, impacta a saúde no Brasil. Como o mercado chinês vai ter interferência no mercado brasileiro, no mercado europeu, no mercado americano, como os grandes hospitais internacionais vão buscar espaço fora do seu continente. Como é que acontece isso? Por que que as grandes operadoras aqui no Brasil estão se aproximando dos grandes hospitais? Que cenário é esse? Isso acontecia 10 anos atrás? Não. Isso acontecia 5 anos atrás? Não com tanta velocidade como acontece agora. Então, se você não começar a olhar para o global, o individual aqui, o seu mundinho que parece ser pequeno, ele vai ser engolido por uma coisa muito maior. Então, participar desses grupos de discussão, aprender de forma constante e progressiva é fundamental para todo médico, para todo profissional da área de saúde, né? Então, acho que é muito interessante a gente pensar nisso. Muito joia. Muitas coisas legais que você disse. A gente já vai caminhando pro final aí, que a gente já tá indo para perto de 2 horas. 2 horas local aqui, né? A hora que a gente tá gravando. Acho que eu vou ter que editar essa parte. Mas muito obrigada, Cris. Eu acho que são vários insights. A gente tava falando agora com o Guilherme Constâncio, que é um cara da comunicação, e ele tava falando do ethos, atos e... Etos, patos e patos logos. e logos. E o ethos é o ato de você observar. Autoridade. O patos, autoridade, isso, era Isso. autoridade. O patos era você sentir a outra pessoa e vincular com a outra pessoa. Emoção, né? E o logos é você mostrar com dados embasados, científicos, né? Talvez alguma coisa do que você está dizendo. E eu reconheci muito do que você fala nessa tua postura com as agências reguladoras, no sentido de você poder dizer quem você é, mas você também vincular com aquelas pessoas e em seguida mostrar dados, né? Que é o que te embasa para dizer que você não está ali só... fazendo um show, né? Que você tá ali com dados e com um objetivo e com um propósito nobre aí, né? Que é preservar a saúde da população. E eu acho que pensar fora do seu próprio umbigo é muito enriquecedor, né? Porque fazer parte dessas sociedades maiores que olham o todo é muito um exercício disso, né? Parar de olhar para o próprio umbigo quando a minha conta não fecha, mas olhar para o todo e poder
participar desse processo de mudança. Então, acho que essa é uma mensagem muito rica que a gente deixa aí para todo mundo que nos ouve, né? De que cada um pode fazer a sua parte, fazer sim a sua diferença e que talvez sozinho a gente não consiga muita coisa, né? Mas em grupo, eu brinquei no congresso da Sociedade Brasileira de UVITs fazendo um chavão que é... Mas juntos somos mais fortes, e é verdade, juntos somos mais fortes, né? Eu acho que é só junto que a gente consegue chegar em algum lugar e fazer essa construção. Eu acho que você fechou com chave de ouro aí, é essa construção mesmo, né. E a participação, não adianta a gente estar só junto na alegria, a gente tem que estar junto na dor também, porque quando a gente discute a dor, a gente minimiza essas condições e você torna aquilo que poderia ser muito mais doloroso, mais aceitável e você constrói uma alternativa para trabalhar com aquilo. Nós estamos diante de um cenário na saúde que ele vai mudar, ele é dinâmico, ele é em tempo real, tá. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se movendo, né. A gente não pode ficar parado à toa. Eu brinco muito que eu adoro andar à toa e eu adoro conversar. E recentemente, voltando de um congresso de Belo Horizonte, eu tive uma experiência, que é muito enriquecedora, você conversar com pessoas que você nunca viu na vida, num atraso do seu voo, porque eu ia chegar em casa às 8h, cheguei às 2h, mas o que que eu vou fazer? Eu estou trancado dentro daquela lata. Conversa, troca, e você aprende muita coisa com as pessoas que estão do seu lado, cara. Então você sai sabendo e as pessoas estão abertas a conversar e te ensinar. E muitas vezes você aprende muito naquilo que você nunca esperou na vida. As melhores aulas são as aulas surpresas que eu tenho pela vida aí, parado em aeroporto, parado em alguma coisa, que não dá para sair dali, eu falei: "E agora, José? A festa acabou, o povo sumiu, vamos bater E papo", e agora, você José, né? conversa e aprende. Isso Você mesmo. aprende muito, cara, com a experiência do outro, com outra área, com outra visão, com outra instrução. Muito joia, Cris. Muito obrigada aí pelas suas palavras, pelo seu minuto. Você é um líder nato, sem dúvida. E essa tua capacidade de criar vínculos, acho que é um grande valor aí que você tem. E a gente vê isso na tua prática, na tua atividade diária, além da sua possibilidade de argumentar, discutir e promover crescimento, né? Então, muito obrigada aí pelo teu tempo, por dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente. E acho que a gente já caminha aí para as tuas palavras finais, para a audiência. Eu quero agradecer, Maria Cecília, você, Viviane. É muito importante a gente estar aqui e poder a gente ter um canal onde a gente pode falar abertamente e onde a gente pode corrigir nossos erros, porque aqui ninguém está dando aula de nada, todo mundo está aprendendo em conjunto. Ninguém é dono da verdade. E assim, a principal coisa é assim, troque bastante, discuta bastante, busque algo diferente e esteja aberto para ouvir, porque hoje a gente só quer falar, né. Então eu acho que quando a gente aprender a ouvir e a trocar, porque não adianta ouvir e calar-se. É preciso ouvir, trabalhar, processar e devolver. Eu acho que ali a gente constrói muita coisa. Muito obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição, a gente podia ficar batendo papo aqui a tarde inteira, Com que é muito certeza. legal isso, Com mas certeza. eu estou à disposição de vocês aí, Muito tá bom? obrigada, Cris. Muito Obrigada, obrigado. Cristiano. E a você que está nos ouvindo, espero que tenha aproveitado esse episódio. Muito conhecimento aí do Dr. Cristiano Cacheta, que tem batalhado arduamente pela defesa da classe. E logo teremos um novo episódio, Oftalmo Expert, de olho no futuro.